Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando pela Rádio São Francisco FM, Hora Vicentina. O seu programa de todos os sábados às 11 horas. Que bacana a gente poder falar desse trabalho bonito de servir as pessoas que mais precisam. E nesse momento estamos recebendo aqui nos nossos estúdios dois confrades, um confrade e uma consórcia aqui, está nos prestigiando. E agora vamos falar o seu cordial bom dia, né? A Franciele Marques Casal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, confrade. Obrigado por ter vindo, viu, Franciele? A honra é minha de poder participar de um programa que tanto contribui, né? Com a sociedade de São Vicente de Paulo e com a comunidade em geral, né? Você é de qual conferência, consórcia? Eu estou atualmente participando da Futura, que ainda não foi efetivamente fundada, né? Conferência Menino Jesus. Que bacana! E junto com a nossa consórcia, presente o confrade Pedro Carlos Garcia. Bom dia, Pedro! Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Que bacana ter a sua presença aqui também, Pedro. Você é de qual conferência? Eu também sou da mesma conferência dela, Futura Conferência Menino Jesus, lá da paróquia Santa Paulina, que é da Capela Menino Jesus, lá no Parque das Laranjeiras. Olha, que legal, hein? E os dias das reuniões, Franciele, quais são os dias? Nossas reuniões, elas acontecem na segunda-feira, às 20 horas. Que legal. Toda segunda. Toda segunda-feira? Segunda. E o nome do pessoal lá, as pessoas que fazem parte da conferência, e podemos citar alguns aí? Podemos, sim, mas temos os aspirantes, né, que a maioria são aspirantes, são o Valdecir, tem o seu Carlos, tem a Estela, tem o Anderson, tem a esposa dele, que é a Alana, e tem agora a consórcia Sueli, e temos o confrade Fábio, que é o esposo da Fran, a Fran que está conosco, e temos dois adolescentes que já estão acompanhando, que uma é filha dela, que é a Laura, né? E temos a filha do casal também, Anderson e Alana, que é a Ana Laura. Então está com a gente lá participando. E a minha esposa também, Solângela, que é a futura presidente lá. Que bacana, hein? Nossa, é gostoso a gente conversar a respeito disso, porque a gente vê as conferências ficando forte, né? E continuando com esse trabalho de chegar onde necessita, as pessoas que precisam, né? Franciele, antes de começar a falar propriamente sobre a conferência, vamos contar um pouco da sua história. Você é de onde? Eu nasci aqui em Maringá mesmo. Você é de Maringá? Que sou legal. maringaense, né? Tenho 40 anos. Sou casada, como o confrade Pedro disse, né? Com o confrade Fábio, que me acompanha. Eu sempre digo, né, que eu cativei ele. Quando eu comecei a participar da sociedade, a gente se conheceu dentro da paróquia, né? Ele participava de outro grupo de jovens. E eu no convívio ali da conferência e ele de outro grupo, a gente se conheceu. São Vicente foi nosso padroeiro. Um abraço para o Fábio, né? E você de Maringá, ele também de Maringá? Também de Maringá, nasceu aqui em Maringá, e a gente se casou, né, em 2006, temos dois filhos, né, a Laura de 10 anos, que já está participando. Aonde a gente vai, a gente leva, né, porque a gente acredita que é o exemplo, né? E nosso filho Henrique de 5 anos. Que legal. E mamãe, papai, nome da mamãe, nome do papai? Minha mamãe é a Rose e meu pai é o Milton. Eles moram aqui? Também em Maringá, eles moram na região ali do Jardim Olímpico. Vamos fechar a fatoria, os irmãos, fala o nome dos irmãos. Tem o irmão Tiago, único irmão, né? Que também já é casado com a Ana Paula, minha cunhada. E também já tem dois frutos, o Nicolas, que é meu afilhado, e o Ícaro. Agora é com você, Pedro. Para aí. Conte um pouco da sua história. Bom, eu vim para Maringá com 5 anos, desde 1971 eu estou aqui. E cresci, conheci a minha esposa aqui em Maringá, que ela é maringaense, né? E estamos casados há 36 anos. Como é o nome dela? Solângela. Né? E sou vicentino desde 2002, né? Lá na paróquia Santa Isabel de Portugal, foi lá que eu conheci os movimentos vicentinos, através do grupo de reflexão, né? Daquelas tarefas, né? Que passam no final de ano, de novela. E eu estou há 20 anos na sociedade, tenho uma filha, né, tem 25 anos, tenho uma neta de 7 anos, né, tenho minha mãe viva ainda também, que mora aqui no Jardim Monte Rei,
Como é o nome da mamãe? Marina Negrão Garcia, né? Meu pai já é falecido há 19 anos, né? E sou marceneiro e acreditamos aí para servir a comunidade, né, os menos favorecidos. Legal, só esqueceu o nome da neta, né? A neta, a Lara, né? Lara Garcia Piva, né? Bem arteira, não? Ela até que é bem comportada. Não é muito fazer arte, não. Ô, Consórcia, Franciane, o que fez você decidir ser vicentina? Foi o testemunho de uma visita. É? Porque assim, eu fui convidada por uma amiga, na época que a gente participava de outros grupos de jovens da Paróquia Santa Isabel. Eu fui convidada por ela e já foi dada uma missão para nós duas. A missão, né, era ajudar, né, a conferência que tinha sido recém-formada, né, conferência de jovens na paróquia, Conferência Santa Isabel de Portugal, porque os membros, né, que foram os primeiros, eles acabaram, por alguns motivos, deixando de participar. Então foi nos dado essa missão de cativar novos jovens para a formação dessa conferência. E começou em que ano? Em 2001. Olha que maravilha. A minha hein? amiga Kelly, né, a sócia Kelly, ela começou em 2000. Ela começou um pouquinho antes de mim. Eu fui chegando, né, porque a gente é muito amiga, né, a mãe dela e minha madrinha. Então a gente sempre estava junto, né, tanto nas atividades escolares, né, atividades da paróquia, nas baladas, né, jovem, né. Sim. E assim, por a gente ter esse envolvimento na comunidade, também fora, né, muitas amizades, né, então a gente foi requisitado por essa tarefa, né, levar ânimo para a conferência. É, verdade. E você? Então, eu, como disse, A foi inspiração. a inspiração, na verdade, ela veio através da novena, né? Que aí no final você pede uma tarefa, cumprir uma missão, né? E aquele tempo na novena pedia para que a gente fosse visitar uma família, né? E visitá-la e ajudá-la, né? E nós do grupo não tinha esse conhecimento como que podia fazer. Aí eu procurei a paróquia, a secretaria, e eles me falaram que ia para falar com os vicentinos. Aí eu fui até o vicentino lá da Conferência de São Pedro, na época. Aí eles me acolheram, me chamaram, passaram a família, que era até um casal jovem na época, um recém-nascido. E todo mundo adorou, que é bebê, né, na história. Aí fizemos todos os preparativos, né, que enxovais, tudo para a criança, né, um grupo de reflexão fez. Só que eles fizeram um compromisso comigo, eles falaram, nós vamos te passar, mas você vai ter que voltar aqui e fazer um relatório disso aí depois. Aí nessa volta, quando eu fui lá para prestar todo o trabalho que a gente tinha feito, que a gente achou, aí ficou o convite e não sai mais, só até hoje. É uma coisa, Francine, que a gente percebe que quando a gente vira vicentino, não tem jeito. Não tem jeito, a gente não volta. É uma decisão que é muito gostosa, né? Todos os amigos que estão nos ouvindo agora, se não são, procure ser, porque se tiver essa inspiração, ela não vai ser tão fácil. Não, porque brota no nosso coração, né? Isso, assim, eu sempre falo, eu não sei quando eu comecei a ser vicentina, porque eu acho que eu já era vicentina bem antes. Assim, desde a minha infância, assim, alguns momentos, né? Porque eu vim de um bairro muito pobre na época, né? De gente trabalhadora, gente honesta, mas que sofria com a violência, sofria com o preconceito, né? Conjunto Ney Braga. Então lá eu tinha amigos, né? Assim como eu, né? De uma vida humilde, né? Desde pequeno, algumas crianças iam na minha casa não era para brincar, era para comer, né? Porque a gente tinha uma condição um pouquinho melhor que alguns, né? Então, assim, minha mãe com o tempo foi percebendo que não era brincar, eles iam para almoçar porque não tinham comido. Chegava ao ponto, assim, deles perguntarem, você comeu hoje? O que você comeu? Alguns deles me convidavam, eu já ia até para o asilo. Alguns deles iam comer no asilo, que é um bairro do lado, né, ali do asilo, eles iam almoçar no asilo porque não tinham o que comer em casa. Então, assim, desde pequeno eu cresci com isso. Então... O que a gente percebe também, né, Pedro, é que muitas vezes quando a gente fala vicentino, algumas pessoas têm em mente que as pessoas velhinhas, né, pessoas de idade sendo vicentino. E os três aqui não são velhos, não. Não. Como que você vê essa questão? Será que as pessoas não percebem que novo também pode ser vicentino, Pedro? Eu acho que tem abertura para todos, né? Inclusive nós temos até conferência de CCA, que é de crianças, né? De adolescentes, né? Para crianças entre 12 até, né? Infinito, né?
Mas essa mentalidade aí é porque aquele tempo lá atrás não tinha muita divulgação, né, da sociedade. Então era casa em grupos fechados. E eu acho que com o passar do tempo, eu até não sei se eu faço parte dessa mudança, mas na época, quando eu comecei, tinha essa mentalidade um pouquinho de dizer que o Vicentino fazia o trabalho quietinho e que não precisava se divulgar. E eu já achei o contrário, achei não, que precisamos é divulgar o nosso trabalho para poder as pessoas conhecerem melhor e para nós ter uma ajuda melhor também, né? E assim, lá na Palavra de Isabel, começou a crescer bastante, né, no nosso período que a gente começou lá, porque ela começou na Conferência Jovem, eu comecei na São Pedro, que era a mesma paróquia, né? Então aí começou a aparecer bastante o trabalho de Vicentino, junto com as outras pastorais. E aí um foi se conhecendo cada vez mais. Então, quer dizer, o trabalho foi divulgando grandemente, através até do Dom Bruno, que é hoje, né, que era o padre Bruno. Então, com isso a coisa foi só divulgando e crescendo o trabalho de Vicentino, né? Franciele, se você fosse fazer uma pergunta para o Pedro a respeito de Vicentino, qual pergunta você faria? O que te inspira? O que me inspira? O que me inspira é saber que a gente sempre está podendo, por mais pequeno que seja o gesto que a gente faz, a gente está fazendo um grande serviço para eles, porque, e além disso, que a gente dentro de toda essa história de vivência de Vicentino, a gente não ensina nada, a gente só aprende com eles. A gente leva cada lição que vocês não têm ideia. É um crescimento a cada visita que a gente faz. Porque as pessoas têm uma noção assim de que o pobre ele não é espiritualizado, né? E eles são em muito. Por quê? Muito. Você falou tudo, Franciele. Porque assim, nós que temos uma condição às vezes um pouquinho melhor financeira, a gente se apega aos bens materiais. E eles não têm esse apego, então eles dão valores nas coisas que realmente fazem sentido, né? Que foram os ensinamentos de Cristo, né? A vida humilde, né? Essa semana, durante uma reunião de conferência, eu até comentei isso. A casa do pobre é uma lição, porque assim, o que eu mais ouço é, a gente não tem nada, mas graças a Deus, Deus me deu os filhos, né? As mães falam com orgulho dos filhos, né? Os filhos dentro de uma família que a gente assiste, é uma bênção para a família. Então, às vezes a gente ouve, nossa, mas essa família não tem condição e tem 5 filhos? Gente, para eles o tesouro, né, é a família. E isso é um exemplo para nós, né? Eles pouco têm, mas o que pouco têm também dividem, né? Às vezes a gente leva uma cesta para uma família e a gente vê que ela divide com a vizinha, né? Então isso é uma grande inspiração. Pode dizer, né, Franciele, que aquelas situações em que a pessoa acaba convidando, você leva a cesta básica e a pessoa fala assim, não, agora você vai tomar o café que você trouxe. E passa o café para a gente tomar. E que alegria, a simplicidade, aquela xícara meio assim, tá mais limpa. Que sensação, né? Sim, eu acho assim que o amor está na simplicidade, né? Jesus veio para nos mostrar isso. Ele não tinha várias sandálias, ele tinha poucas, né? Então, assim, ou eu acho que uma, né? Então, assim, é isso que realmente importa, né? O amor, né? O amor. Tanto é que amor é 4 letras e Deus é 4 letras. O amor é o que importa. E você, Pedro, se você fosse fazer uma pergunta para a Fran, o que você faria? Qual pergunta você faria na questão Vicentino? Seja caridoso. Pergunta fácil. Eu conheço ela, já faz uns 18 anos já. Né? Às vezes até já trabalhamos juntos no programa de rádio, né? Depois nós vamos falar disso. Mas a pergunta que eu faço a ela, o que você vê que poderia hoje a sociedade em geral, não o Vicentino, mas a sociedade mundial, enxergar um pouco mais esse carisma, não só de Vicentino, mas o carisma de doar, de se dar. O que você acha que poderia fazer hoje a nível mundial? Olha, pensando no cenário que a gente vive hoje, né, da pandemia, eu vejo que a sociedade de São Vicente de Paulo, além, né, desse apoio material, a gente precisa olhar com muito carinho essa questão afetiva. Porque durante essa pandemia a gente ficou em casa, né, colocamos máscaras, tampamos a boca. Então, assim, eu acho que as pessoas estão com sede, né, com fome de falar, de ser ouvida.
Então, assim, eu acho que o vicentino, hoje, no trabalho dele, ele tem que ter muita atenção para o ouvir, na hora que chega na casa de uma família. Porque, no geral, o pobre, né, ele é cerceado, né, do falar. Né, a sociedade o exclui, né? A palavra dele, a voz, não chega. Então, eles sentem muito, né, essa questão de querer falar, de querer ser ouvido. E também acredito que dentro da sociedade, né, eu acho que durante, assim, as formações da ECAFO, né, que eu acompanho, a gente tem que ter esse olhar de ouvir o vicentino, né, ouvir os anseios, né, passar o microfone. Acho que tem muita gente querendo dar o testemunho, né, falar, né, contar as suas experiências. E a gente, como vicentino, nas nossas formações, nos nossos encontros, a gente precisa ouvir mais, com afeto. Carisma vicentino, por Franciele. É com você. Carisma vicentino. Um grande exemplo São Vicente de Paulo, né? Sim. Das nossas virtudes, né? O amor, né? A empatia, né? São Vicente deixou um grande legado para nós vicentinos, né? De servir na esperança, né? Com alegria, né? Uma caridade afetuosa, efetiva também, né? Sempre pensar o que eu posso estar fazendo para que o nosso assistido, né, consiga ele mesmo se promover. Então, assim, dentro da sociedade, eu acho que o nosso maior legado, né, que São Vicente nos deixou é esse amor afetivo e efetivo, aquele que pensa na mudança, né, a mudança de estrutura. Carisma vicentino, por Pedro. É com você, Pedro. Então, complementando um pouco o que a senhora falou, é o seguinte, que a gente que está ali no carisma, né, a gente espera da pessoa, né, que a gente está ali ajudando, não é só matar a fome do dia, né, do dia a dia, mas igual foi falado, que São Vicente, ele dava pontes para as pessoas sair daquela situação. E isso a gente procura fazer para que eles também não sejam reconhecidos como ser humano, como irmão, como pobre, que ele é igual a todos nós. E é isso que a gente procura promover neles, não é só questão material, mas espiritual também, né? Saber que ele não é excluído, mas ele é igual a nós, né? E nós somos igual a eles. Não existe o melhor e o maior, porque isso aí exclui, né? E o nosso trabalho não é excluir, é incluí-los, né? Na sociedade em geral. Então dá condições para que eles se aproximem. E é o que nós precisamos fazer, isso, eles terem consciência e eles romperem esse complexo de diferença de nível, né, de pobreza. Porque o pobre tem direito à igreja. E hoje a gente vê a igreja forrada de carros em volta e o pobre não consegue chegar ali, porque eles têm medo de vergonha, né, de as pessoas repararem. Isso aí é um jeito de afastar eles. E como você vai arrastar eles até lá? Você tem que mudar o pensamento. Abrir a porta, né? Abrir as portas para eles chegarem. Porque não basta você dar uma roupa para ele, dar uma comida, que ele não vai também, né? Então você tem que mudar realmente a consciência deles e de tudo ali. E se for preciso, tem que carregá-los no colo. Porque, que nem a gente sempre fala, eles são nossos tesouros e nossos mestres, né? Então vai ter que cuidar com muito carinho dessas pessoas. E não basta ser salvo, né? A gente precisa salvar também, né? Eu acho que o vicentino, ele tem muito esse papel também de libertação, né? Verdade. De libertar o excluído, libertar ele desses pensamentos, né? Que o afastam, né, da comunidade, o afastam de Deus, né? Estamos na 87.7, Rádio São Francisco FM. Os amigos podem nos acompanhar através do site www.radiosaofrancisco.com.br. A frequência é 87.7. E as pessoas podem também fazer perguntas através do WhatsApp 984612821. Estamos conversando com Franciele Marques Casari e o confrade Pedro Cardoso Garcia. Pedro Carlos Garcia. Que bom ter vocês aqui, viu? Que bom poder falar um pouco mais dessa caridade, de querer bem, de pensar no ser humano em primeiro lugar. Sempre o ser humano. Mas a conferência Menino de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre ela? Começamos, como nós somos cavaleiros, com a Franciele.
Então, eu estou a convite, né, do Confrade Pedro, da Consolação Solange, participando já, acho que uns 3 meses da conferência, né? E assim, e nós chegamos e percebemos um grupo muito unido, né? Com muita vontade de trabalhar, né? De ali servir a comunidade. Eu não sei muito, ele que sabe mais, que ele já está Não, mas ele há vai mais falar. tempo, né? Ele vai falar, mas fica Mas, assim, onde fica? Na Capela Santa Helena. Na E- verdade, Capela Menino Jesus. Capela Menino Jesus, né? Ah, Na Capela Santa Helena está a Conferência Santa Helena, que é da onde o Pedro participava antes, né? e fica em qual bairro? Fica ali, a Capela Menino Jesus fica no Parque das Laranjeiras. Uhum. E a Capela Santa Helena fica na Santa Helena, Jardim Santa Helena. E aí, as segundas-feiras, 20 horas. Segunda-feira, às 20 horas, é reunião? Da Menino Jesus às 20 horas, toda segunda-feira. Agora é com você, Pedro. Pode falar um pouquinho. A Menino Jesus, a gente iniciou ela há 2 anos e 1 mês atrás, né? Porque eu como estava ali em Santa Helena, então a gente via a necessidade assim, eu vejo, porque a gente tem as orientações que um grupo muito grande se dispersa muito e as reuniões ficam muito longas, né? Então a gente é orientado a formar outras conferências. Então na época eu falei com o padre José de Mello, me autorizou e a gente iniciou o trabalho então lá na Capela Menino Jesus, há 2 anos e 1 mês. Naquela época apareceu, iniciamos com eu e minha esposa mais 2, esposa mais 1, esposa mais 1. Ficamos bastante tempo durante essa pandemia toda, né, que ainda estamos, né, na pandemia, mas no auge dela toda nós estávamos em 5 ali, né, e socorremos praticamente até 50 famílias nesse período todo aí. Então ficamos firmes dos 5 até hoje. Aí de uns 3 meses para cá, aí convidei a Franciela, o esposo dela, convidei esse colega meu que trabalha na firma, que mora em outro bairro, mas está participando com a gente lá, a esposo. E agora a gente está em 11, né, membros, né, e estamos com 12 famílias, né, acompanhando, né. E a gente vem agora, estamos esperando aí algumas mudanças para poder a gente realmente oficializar a Conferência Menino Jesus agora no começo do ano, né, com o novo Parque do Brasil, né. Então a gente vai esperar tudo para o ano que vem. Aluguel social. Quantas famílias estão precisando, hein? Como é que você vê essa questão, hein? Eu vejo que o poder público ele poderia ser mais efetivo, né? O que a gente vê hoje é muitas famílias procurando as paróquias, né? Ela vai no CRAS e acaba vindo para a paróquia. Verdade. E daí manda para nós. Exatamente. E assim, o poder público ele tem meios de conseguir mais recursos, né? E essa questão também de conscientização da população, de estar exigindo, né? Que o poder público faça a sua parte. Porque nós temos as nossas limitações, né? Somos responsáveis, né? Claro, porque todo mundo é responsável na comunidade, né? O poder público também. Mas eu sinto que poderíamos ter mais auxílio das prefeituras. E muitas pessoas estão pedindo auxílio, né? Nesse sentido, aluguel social, né, Pedro? Sim, a gente, principalmente nessa pandemia, a gente acompanhou muito essa questão de classe, daqueles cadastros, para receber aqueles dinheiros, benefícios. A gente acompanhou bastante sobre isso aí. Mas eu vejo que realmente é muita falha da parte do governo, né, prefeitura e tal. Então a gente percebe que realmente são desorganizados, porque eles têm condições, mas não tem aquilo que a gente costuma dizer, que é o carisma e organizar essa situação. Porque dinheiro tem, cestas vem, como se diz, vai para um mês, daqui 3 meses volta de novo. Então não tem essa organização como tem os incentivos, que acompanham. Se tivesse pelo menos uma parceria melhor ou confiança nos órgãos que fazem esse trabalho, eu acredito que seria muito mais efetivo o trabalho público do que eles mesmos querem fazer, mas não conseguem fazer porque não é o trabalho deles em função disso. Mas se eles se organizarem no geral, no contexto, cesta, alimento, casa e acompanhar as famílias, daria muito mais resultado. Agora, como se diz, ajudar de uma forma, em um tempo, a hora que dá, a hora que pode, aí não consegue realizar um trabalho com nenhuma família, ela não sai de lugar nenhum, né? Eu acho que o Brasil, né, ele tem uma carga tributária altíssima, né? A gente paga muito imposto, né? E eu acho que isso deveria ser mais
revertido mesmo para a população que realmente precisa, né? E pouco retorno, né? Pouco retorno. E quando você vai pedir um monte de coisa que pede, um monte de exigência, na cobrar no posto não tem tanta exigência não. Cobra facinho, né? É no combustível, no dia a dia, é fácil para cobrar. Basta pegar um ticket, o retorno não vem, né? O retorno pegue não o tem. cupom do mercado, né? Eu faço esse desafio, né? Para quem fizer uma compra hoje no mercado, pegue e olhe lá embaixo para vocês verem quanto que é pago de imposto sobre os alimentos, né? Sobre IPTU, né? Sabe, Franciele, eu estava ouvindo o Pedro aqui, em certa altura, ele comentou uma coisa. E agora eu quero ver ele falar isso que ele comentou. Ele disse que vocês já fizeram rádio. É, gente, meus amigos e minhas amigas que me escutam através da 87.7. Estamos na Hora Vicentina. E que bacana, hein? O pessoal aqui da Futura Conferência Menino Jesus, aqui, os dois presentes, a Franciele, a consórcia e o confrade Pedro, eles já fizeram rádio. E eles vão falar um pouquinho dessa experiência. Depois a gente continua falando sobre o trabalho da conferência aí de vocês. Vocês pensaram que ia fugir dessa questão, hein? Vamos começar com você, Pedro. Conte um pouquinho dessa experiência, rapaz. Rapaz, olha, eu sinto saudade até hoje, né? De fazer esse programa que a gente começou a fazer ele em 2009, né? Foi, 2008 para 2009, né? 2009. Eu, a Franciele e a Consórcio Lisandra, confrade André, né? confrade André, que Como que era o nome do programa? Caridade Sem Fronteira, né? Então a gente fazia todas as quartas-feiras das 8 às 9 à noite, né? Pela Santa Isabel FM, né? Isso, rádio comunitário, igual essa daqui, né? 83 pontos, se não me engano. Não faz pergunta difícil. Depois você vai falar. Então, mas aí a gente fazia, né, esse programa vicentino, né? Totalmente vicentino, espiritual, dentro do contexto bíblico, né? Fazia todo o trabalho ali. E era muito, sim, eu sinto saudade, eu falo, eu acho que um dia nós temos que voltar ainda a fazer programa de novo. As portas estão abertas. Né? Então, porque realmente foi uma época muito gostosa que nós passamos naquela época, né? Mas aí, como se diz, a vida vai encaminhando para um lado, cada um, né? Então aí acabou não dando mais certo. Né? Mas eu sinto saudade até hoje. Mas vamos falar um negócio aqui um pouquinho, depois que a Franciele comentar. Então surgiu uma ideia aqui. Agora, Fran, posso chamar Fran, né? Sim. Fala um pouquinho aí dessa experiência nas ondas do rádio. Então, né, eu me arrisquei, né, a convite do confrade Pedro. Ele fez o convite, eu muito sem saber o que eu estava fazendo lá, mas fazendo de coração. A gente fez por um certo período esse programa, a gente se dedicou para isso, apesar de não ter muita formação, né? E como que era o programa? Era um programa na quarta noite, né, que eu e a consórcia Lisandra, a gente se arriscava de ser mediador, né, assim como você, e a gente recebia convidados, fazia entrevistas, né? Tinha um momento de espiritualidade vicentina, né? Então era um momento muito bacana que nos uniu, né, Pedro? Exatamente. Nasceu uma amizade, né? Nos fortaleceu o nosso vínculo vicentino. Que bacana. O nome do programa era? Caridade Sem Fronteiras. Quantas horas de duração? Era de 1 hora de duração. O programa de 1h15, né? E quantas pessoas faziam parte? Não, na programação era 4 fixos, né? Que era eu, a Fran, a Lisandra e o André. E os 4 em Maringá? Todos em Maringá. A Lisandra agora está em Paysandu, né? Posso fazer um desafio? Adoro o desafio, mas vamos ver se eu dou conta. Nós sempre No ano de 2022, dentro do mês de fevereiro, a Conferência São Francisco de Assis vai dedicar 1 hora em que vocês vão apresentar na 87.7 Caridade, Hora da Caridade? Caridade Sem Fronteiras. Caridade Sem Fronteiras. Vamos nos preparar então, porque eu estou bem destreinada. Então, e aos 4, hein? Os 4 vão estar presentes aqui e vão fazer a programação. A Conferência São Francisco só apresenta, porque esse programa é dos vicentinos. Hoje, o programa é de vocês, é da Conferência Menino de Jesus. Vocês falem o que vocês quiserem, comente o que vocês acharem legal. É isso que é esse programa, é desenvolver essa característica de mostrar o trabalho das conferências. Desafio feito e eu vou voltar a conversar.
Ok? Mas vamos lá, retornando. Existem certas dificuldades que a gente percebe e a mulher tem uma visão muito mais precisa. Não que nós homens não tenhamos, mas vocês mulheres merecem todo o nosso aplauso e a nossa admiração. Como que você está vendo hoje essa questão, né, do respeito às mulheres, nas visitas que você faz no dia a dia? Franciele, Consórcio. Como bem dito, né? Nós mulheres olhamos os detalhes, né? Isso. Somos muito detalhistas. Quando a gente chega para visitar uma família, a gente não olha muito assim, né? A gente olha mais amplo. E assim, o que eu percebo, né? Até uma das coisas que me fez retornar para a sociedade, infelizmente, essa questão da violência da mulher, né? Que vem crescendo muito, não diferente nas famílias que a gente assiste. Infelizmente, né? Temos até um caso de uma família que era assistida, né? Pela conferência lá da cidade de Paysandu, que uma assistida ela foi morta pelo esposo. A gente perdeu uma assistida nessa situação de violência. Então a gente vê muito. E a gente, quando chega numa visita, né? A mulher se aproxima muito da gente para contar, né, o que ela sofre, porque a maioria não tem um companheiro em casa e quando tem, sofre muitas vezes de violência doméstica. Seus filhos sofrem também, às vezes na mão desse companheiro. Então a gente tem que ter esse olhar. Em uma das visitas, eu e uma outra consórcia, a gente foi procurada até por uma família, por uma assistida, né? Quando meu esposo não foi, né, ela aproveitou aquele momento que a gente sempre percebia que ela tinha algo para falar. E ela relatou nessa questão de abuso que ela sofria, né? Coisas sérias, e a gente pôde, nesse momento, fazer um novo direcionamento do atendimento. A gente conseguiu entender qual era o problema dela e no que a gente podia ajudar, o que ela estava realmente precisando. Então, assim, aí eu faço um alerta até para as consórcias que estão nos ouvindo hoje, né? Que fiquem atentas. Tem esse olhar, né? Feminino, né? Perceba, sinta, porque hoje em dia, infelizmente, muitas famílias sofrem com essa questão da violência, do abandono. Durante essa pandemia, né, uma coisa que a gente percebeu muito nos nossos atendimentos é essa falta de emprego da mulher, porque a maioria das nossas assistidas eram diaristas, e os filhos sem creche, o que elas iam fazer com as crianças para conseguir trabalhar? Né? Então a gente teve que ter esse olhar também para a mulher, para essas necessidades, né, para a gente também estar podendo ajudar. E infelizmente essa questão da violência, né, no noticiário a gente percebe isso muito fácil, né, muito presente nas famílias assistidas pela Sociedade de São Vicente de Paulo. E você já notou, confrade Pedro, uma coisa interessante, que é interessante estar na regra, porque a gente tem que ir sempre com duas pessoas e é recomendável que seja um homem e uma mulher. Né? Não que não esteja, a gente recomenda que seja uma mulher, porque a mulher ela tem a visão de uma mulher para falar, ela vai aquela coisa que muitas vezes ela não vai falar para um homem, ela abre mais para uma outra mulher. Né? Pedro, como que você vê essa questão e esse trabalho junto com a mulher, nós assistindo as famílias? Descreva. Porque eu percebo assim, isso que ela comentou também aconteceu há pouco tempo agora com a minha esposa, né, fazendo visita que ela faz com um senhor lá que é o acompanhante dela, né, na visita. E o que ela relatou é isso aí, ela visitava a mulher com problema com drogas, mas só que não desabafava. Por quê? Porque estava sempre um homem e uma mulher. E um certo dia, minha esposa viu que ela estava, falava uma coisa, retornou lá com a minha filha, e ela desabafou totalmente a sua situação, dizendo realmente das drogas, do que estava tendo, né, tudo. Mas falando sobre isso aí cabe ao presidente das conferências também, porque ele tem que ter essa visão de todos os seus companheiros ali, na hora de delegar as visitas também. Porque se a gente dizer que tem visitas que tem certas complicações diferentes, né? No caso, famílias que tem alcoólatra, que é o homem, às vezes, e a gente sabe que 80% são mulheres sozinhas, com seus filhos, né? Ou vários casamentos, que o último sempre está voltando. Então tem que ter esse olhar do presidente, eu acredito, porque ele tem que saber ali que quando tem essas pequenas situações que a gente relata durante as reuniões, então tem que perceber isso aí e falar, por que você não muda um dia, não vai só você com a outra consórcia, né, para poder ver o que está acontecendo.
Porque se nós temos que ter celular, toda a equipe ali tem que ter celular, né, para diferenciar. A mesma coisa onde só tem um homem, porque às vezes acontece a gente estar também só um homem, né? E às vezes é o casal. E é lógico que o homem também não vai se abrir na frente de uma mulher. Então tem que ter toda essa percepção aí, e mais o princípio é ali no presidente, ele tem que ter celular para essa situação. Ou a equipe toda ali dá sugestões, por isso eu sempre falo, o presidente não é o dono da conferência nem se manda. A conferência é um grupo de pessoas e de amigos. E ali é para se trocar as ideias, fazer o que é melhor para as famílias. Então a gente tem que tomar esse lugar, que eu sempre falo aqui, para todo o tipo de situação que a gente visita. Porque a gente não está trabalhando com uma ou duas, às vezes são 20 famílias, 30 famílias. E o relato tem que tomar essa atenção, escutar bem os relatos ali, para que se tome a orientação o melhor possível para cada visita. Então tem um momento que tem que ter esse discernimento para poder orientar, não, então, você acha que só com dois contados ou só ia duas consórcios? Então tem que ter esse cuidado sim. Mesmo porque, confrade, eu queria fazer um comentário aqui. A mulher que é agredida pelo homem, ela não vai se sentir confortável muitas vezes em desabafar com um homem. Por isso que hoje a gente tem delegacia da mulher, que são delegacias especializadas, com equipe feminina para estar abordando. Então, assim, isso que às vezes se fala de indicar de um homem e uma mulher, a gente precisa quebrar essa regra, né? Que é nos ensinados há algum tempo, porque o mundo está mudando, né? E a gente, como vicentina, a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Como que eu vou mandar um confrade ou 2 confrades para visitar uma mulher que está nessa situação? Como ela vai se abrir? Ela não vai se abrir. Já aconteceu alguns casos até de família assistida de absorventes, né? E não pedia para o homem que ia, porque é uma coisa um pouco constrangedora, vamos dizer, para a mulher, né? Ainda é até hoje. Então, existe muito tabu, né, em relação a isso. E a paróquia tem ajudado? Graças a Deus, né, a gente percebe que a grande maioria das paróquias, A né, paróquia de vocês. A nossa paróquia, as comunidades são bastante colaboradoras, sim, eles ajudam bastante. Tudo que a gente ali realmente falou e sem falar sempre está chegando. Mas Sempre estão ali, isso é bacana, né? Sim. nunca, até eu comentei na reunião esse dia que nós estamos com 11 anos de conferência na Santa Helena, eu falei, até hoje não faltou um item que seja, que a gente fala assim, como nós vamos fazer? Nunca aconteceu isso. E tudo que a comunidade sempre foi prestativa, toda vez que precisa dela, está sempre presente. e isso graças, né, a um trabalho, né, que a sociedade já desenvolve no mundo todo, né, há mais de 180 anos, né. Então, assim, graças ao trabalho que foram feitos pelos confrades, pelas consórcias, né, que vieram antes de nós, um trabalho, né, honesto, né, a comunidade acolhe muito bem o trabalho do vicentino. E até aproveito esse momento para estar agradecendo todas as doações que a gente recebe. A comunidade realmente ela sempre está muito aberta para estar colaborando com a Sociedade de São Vicente de Paulo. A gente tem sempre a agradecer aos benfeitores que estão sempre nos auxiliando para que a gente continue com esse trabalho bonito, né? E quando existe algum trabalho, uma contrapartida da comunidade junto com o reitor da paróquia também, isso é muito bom. É enriquecedor, ele faz com que a gente continue. E está chegando o final do ano, Natal, normalmente cada sexta é diferente. Como estão os preparativos para o Natal, para o sol safrano? A todo vapor, né? A gente Mas você acha que eu não ia perguntar? A gente já está recebendo doações, né? Já está chegando alguma coisa. E assim, a gente, nesse momento, a gente fica muito feliz por saber que nós teremos um Natal, né? Com dignidade e nossas famílias também, né? Não vai faltar. Temos fé nisso. Deus proverá. E que bacana, né? A gente sabe que vem chegando o Natal, já está se preparando, se organizando. E as equipes são quantas equipes lá nas visitas? São 12 famílias? São 12 famílias que nós temos agora na Menino Jesus, né? As visitas ocorrem que dia da semana? Sábado? Normalmente é o sábado, né? Ou domingo, né? Mas geralmente é o sábado, né? Varia um pouco porque tem uns que trabalham, né? Então às vezes ali à tarde, ou de manhã, ou no domingo. Né? E devidamente também é nosso compromisso, às vezes a gente tem que viajar para fora de mais de semana. Então às vezes dá umas mudadas por aí. Mas normalmente é o sábado. Aí, no caso, tem as emergências. A emergência tem um dia específico para tentar organizar mais ou menos, ou é... Emergência. Não, sim, mas tem aparece, emergência e emergência. a gente sempre se organiza, né, com
confrade, porque está disponível, né? A gente liga para um, liga para o outro, e a gente sempre dá um tempo de estar atendendo no máximo no outro dia. Isso aí a gente até nem pode reclamar que a minha esposa e o senhor Oswaldo, né? Que é um senhor de quase 80 anos, que são os dois há 1 ano e meio que os dois se vê andando por lá direto, parece que são a neta e o vô andando. Né? Mas os dois, parece que as emergenciais são os dois que socorrem. Ligou, é eles. Ligou, é eles que estão. Se tiver precisando, tá certo, isso é legal. Mas não é no mesmo dia, no máximo no outro dia está indo. E as cestas das famílias assistidas sempre na última semana? Ou na primeira, na segunda, como que é? Dentro dos 30 dias, mas geralmente a gente leva logo após, assim, a primeira semana do mês, geralmente. Né? A gente não procura deixar dar 30 dias correto, porque a gente sabe que uma cesta mesmo não dura 30 dias, né? Tem muitos itens que acabam antes, né, os essenciais. Muitas famílias com crianças também, né? Que ficaram muito tempo sem ir à escola, né? Então a gente teve que aumentar a quantidade de alimento ofertado, né? Porque antes uma criança que fazia refeições no CMEI, na escola, passou a comer só em casa, né? Então a gente percebeu também um certo desespero, né? Das mães, né? De não ter o que servir para os filhos. E eu observei também uma questão bem interessante. É uma pena, é uma constatação. Exatamente. Diminui a quantidade de alimento que a gente imaginaria para o mês inteiro, né? E agora, né, eu queria fazer um comentário da minha primeira visita como vicentina que eu vivi essa situação. Porque eu e outros jovens, na época eu tinha 19 anos, né, uma criança, uma jovem mimada que tinha tudo em casa, né? Não, foi na Santa Isabel. Tá. Foi bem no fundinho da vila, uma casa muito simples, que a gente entrou e tinham 5 crianças, que já eram em torno de 10 horas, 10 e meia da manhã no domingo, que realmente eles não tinham o que comer. Eles abriram a cesta para pegar a farinha, a água e o óleo para estar fritando um bolinho, porque eles não tinham nada. Então isso foi uma coisa que me marcou lá em 2001, que me cortou o coração, porque assim, eu me lembrei das histórias que foram contadas pelo meu pai, né, que foi também um dos 5 filhos, né, que passou necessidade, e por um certo tempo, assim, eu me questionei, né, como ser humano, por que isso aconteceu na minha família? Porque assim, a gente via que tinha os parentes, assim, que tinham melhores condições, mas não atenderam. Então, assim, eu vi naquela situação, porque eu me lembro, quando eu visitei essa família, que a mãe disse, meu marido está preso. E a família do meu esposo tem condições e não traz um pacote de arroz. Então, assim, hoje eu faço também esse alerta para a comunidade que está nos ouvindo, que infelizmente a própria família às vezes não ajuda. Então, cabe a nós, né, fazer essa parte. Infelizmente, a maior parte das famílias não se ajudam. E conte uma experiência, a Franciele conta uma experiência muito forte, muito importante. Gostaria de ouvir sua, Pedro. Eu vou contar uma experiência boa. Eu fiquei um tempo trabalhando ali na Santa Isabel, eu comecei na Santa Isabel, como eu disse, em 2002, e eles estavam numa família lá, com uma senhora com 2 meninas. Uma de, na época, tinha 5, 6 anos e a outra uns 8, 9 anos. E eu, todo dia de manhã, buscava o pão de pé, a padaria, e me encontrava com ela pelo caminho que ela estava indo para a escola. E ele me pediu um beijo todo dia de manhã. Né? Aí, no decorrer do tempo, eu fui fazer um trabalho lá na Perpétua Socorro com os jovens de lá. E fazendo o trabalho com os jovens de lá, eu tinha que levar eles, começar a levar eles a algumas famílias para eles começarem a pegar experiência. E eu lembrei dela, já fazia uns 10, 12 anos que eu não voltava lá, a Dona Maria. Né? E levei ele lá, morando no mesmo local, pagando aluguel lá no mesmo lugarzinho, lá atrás do asilo. Eu levei lá um grupo de jovens. Quando eu cheguei no portão, que lá bem na reta do portão, mas lá no fundo, batendo palmo, sai a menininha mais nova, que devia estar com, na época tinha 5, 10, 12 anos, devia estar com uns 16 anos já. Ele me gritou lá do fundo, mamãe, é o tio Pedro dos Vicentinos. De longe me começou, aquilo me arrepiou totalmente. Né? Então é um trabalho que a gente é reconhecido
assim que só Deus mesmo para pagar, e o amor do próximo é igual ela, que saiu correndo lá para abrir o portão. Se alegra, né, com a Se nossa visita, alegrando, né? E depois de 10, 12 anos se lembrar até do meu nome, falar, é o tio Pedro do Vicentino. Sinal que de alguma maneira o trabalho vicentino, né, ficou marcado na vida daquela família, Então, daquela criança, né? Aquele pouquinho que a gente sempre ia lá levando, um pouquinho, levando a palavra, orientações, então a gente viu que realmente germinou aquela família, né? A mãe agradecendo, muitas coisas, a mais velha então já estava namorando, contando a história dela, então aí depois a gente fala para os meninos, você vê como é que é o nosso trabalho, uma coisinha, uma sementinha que a gente leva, daí ó, é um orgulho que a gente tem isso aí. Maravilha! Franciele, SSVP por Franciele. Para ser mais rápido, Franciele Marques Casale. Então, se eu for contar, né, mais da metade da minha vida eu já conheço a Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Eu comecei com 19 anos, né? Teve alguns momentos de pausa, né? Mas assim, já estou com 40, então mais de 50% da minha vida foi dedicada a essa sociedade que eu amo, né? Aqui eu encontro muitos amigos, né? Muitos momentos de dificuldades que eu tive na minha vida pessoal, eu encontrei apoio nos vicentinos também, porque a gente não só ajuda, a gente também é ajudado, não é? Então assim, eu sempre falo que a Sociedade de São Vicente de Paulo hoje é a minha vida, né? Tudo que eu faço no meu dia a dia, né? Não tem como já desvincular, né? Eu acho que eu já sou consócia em qualquer lugar que eu vá. E você, confrade? SSVP. Não é diferente da sua. Eu sou há 20 anos, então posso dizer que quase um terço da minha vida, né? Eu fui quase 60. Desde aquele tempo que eu vou aproveitar, deixa. Ela já me chamava de Zelinho já, há 20 anos atrás. E hoje ela já está esperando aí, né? Mas... Diz a lenda, vai lá, continua. Né, Pedro? Mas a história continua, nós vamos ser Zelinho juntos, né? Mas a sociedade em si, a gente, como eu disse, a gente aprende muito, e eu respiro sociedade hoje, eu vivo sociedade pelos meus companheiros que necessitam, que o meu objetivo é sempre eles, ajudá-los da melhor maneira possível. Porque a gente fala, eu pedir para mim às vezes é muito difícil, mas para eles eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda em lugar nenhum, né? E o que precisa. Mas eu também já fui muito ajudado pela sociedade. Eu passei por 5 longos anos com muita dificuldade, mas a sociedade não me abandonou também, eles me ajudaram muito. Então tudo que eu posso falar hoje, a sociedade realmente é de caridade, ela serve a todos. Pedro, de repente alguém que está nos ouvindo agora, seja através das ondas da 87.7, ou da Rádio São Francisco.br, deve estar se perguntando, olha, eu quero ser vicentino, o que eu faço? Olha, E aí? quer ser vicentino, procura sua paróquia, procura na secretaria, né? Que provavelmente em todas as paróquias, ou quase todas, tem uma conferência de vicentino. Então, não importa a idade que você tem, se é jovem, meia idade ou um pouquinho mais, mas tem vicentino em todas as paróquias. Então é só chegar na secretaria e perguntar, aqui tem vicentino? Com certeza vai ter, ou conhece, e vai te indicar onde você vai. Ou tem o contrato está falando aqui, entre em contato aqui na rádio que ele vai passar alguma informação que ele, com certeza ele vai saber, passar essa informação. Mas ser vicentino não exige posse, não exige ser inteligente, né, dizer que é sábio, nada disso. Basta ter vontade de fazer pelo posse. Basta ter vontade de servir no amor, né? Daí vai, Franciele, essas pessoas podem estar perguntando, mas eu moro lá perto da futura Conferência Minas Jesus. Será que eu posso ir lá? Com E aí? certeza, serão todos muito bem-vindos, né? Nossa conferência está de portas abertas. Com certeza vai ser um enorme prazer. E na segunda-feira, Às às 20 20 horas. horas. E olha que bacana, a gente vai conversando e vai observando as características, né, das conferências, né? E o trabalho desenvolvido. E a gente tem que fazer essa pergunta. A fé por Franciele. A fé é algo que não tem explicação, a gente tem, né?
Eu acredito assim que cada um dentro de si tem uma espiritualidade, seja ela vicentina, seja de qualquer outro braço da igreja, né? E assim, dentro da sociedade, eu acredito que a fé é o que nos mantém vivos, né? Nos mantém em pé. Porque assim, nessa fé desse Deus, né, que nunca nos desampara, né, que nos alegra no serviço. E aí eu pergunto para o confrade Pedro, Deus, o que é Deus para você? Olha, eu ouvi há poucos dias agora de um padre que veio lá de Fortaleza, que veio aqui fazer um trabalho conosco, e ele falou muito da questão do sofrimento, né, das dores, né, da vida que a gente tem, né, de todos os sentidos, né, que todo mundo tem a sua cruz, né, e todo mundo se questiona, por que Deus deixa acontecer isso, né? Aí ele deu uma resposta muito definitiva para mim, eu entendi muito bem. É que é na dor que a gente vai realmente ver o amor que a gente tem por esse Deus. Que é nesse amor que a gente tem por Ele que a gente vai se fortalecer cada vez mais, porque cada vez mais eu acredito que Deus não vai te abandonar. Por mais que o sofrimento seja, por mais que a dor é, mas se você tem Deus, você vai superar. Mas sabe o que acontece? O programa está acabando. Hora Vicentina está acabando. Como é gostoso conversar com pessoas inteligentes, com um ideal de solidariedade, de querer bem. Continuem assim. Nossa, que maravilha conversar com vocês dois, viu? Vocês aí passaram informações riquíssimas, tanto para os vicentinos que nos ouvem agora, ou para as pessoas que têm pretensões de ser vicentinas. Mas aí, Franciele Marques Casar, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido ou comentar alguma coisa? Fica à vontade. Assim, como hoje eu estou um pouco mais envolvida nas formações da ECAFO, eu queria deixar um convite também para você. Porque assim, o Conselho Metropolitano de Maringá passou uma tarefa, né, para o Conselho Central de Maringá de novos formadores. Estamos precisando de novos formadores, né? Então assim, a gente precisa passar o microfone, né? Porque assim, a gente tem uma deficiência na sociedade geral para formadores. E eu acredito que tem muitas pessoas com conteúdo, né, com lindos testemunhos que pode estar nos ajudando. Então eu deixo um convite para você. A gente sempre está precisando, né? Convite a ser. Desafio. Vamos falar. Antes de comentar, a gente ia encerrar, mas não. Fala um pouquinho da ECAFO. Então, a ECAFO é uma escola de capacitação de Antônio Frederico Zanan, né? Que é uma escola permanente que a gente tem dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, que oferece formações para os nossos confrades e consórcios. Que então maravilha. A gente tem esse desafio, né? De sempre estar se renovando, sempre estar aprendendo um pouco. E eu vejo que a ECAFO, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, ela tem um grande desafio, né? Que também é unir pessoas, né? Nas nossas formações, ouvir, né? Porque como eu disse, né, a gente ficou muito tempo, né? Não fechado, porque a gente continuou trabalhando, mas com algumas limitações. Então eu percebo que hoje a ECAFO tem esse desafio também de estar ouvindo mais, passando o microfone. As nossas formações, né, tem esse papel de estar deixando as pessoas falarem e trazendo novos testemunhos, né? Então eu deixo meu convite, se alguém nos ouve e também tem o interesse de ser formador vicentino, né? Que procure o Conselho Central, né? O confrade Afonso, que é o coordenador do Conselho Central de Maringá, dê seu nome para ele, né? Venha nos ajudar, né, nessa linda rede de caridade que também oferece formações. Um abraço para o confrade Afonso, que já esteve aqui nos nossos microfones, comentando a respeito da Sociedade de São Vicente de Paulo. Bem lembrado, viu? E você, confrade? Deixa aí uma sugestão, fica à vontade. Olha, só para complementar um pouquinho o que ela falou, o Conselho Metropolitano foi um dos pioneiros dessas reuniões live, né, na internet, que atingiu o Brasil todo aí, né? Então foi um dos pioneiros das reuniões online aí que saiu na frente e que todo mundo adorou, né? Porque como de estar em casa e não participar de uma reunião poder ser presencial, mas que ajudou muitas pessoas que estavam em casa que não podiam sair, mas ao mesmo tempo estavam vendo aquele companheiro que estava sentindo saudade. Agora, quanto você falar assim, eu vejo muitas pessoas que falam assim,
quando eu estiver mais tranquilo financeiro, ou quando eu estiver me aposentando, ou quando eu estiver melhor em certas ocasiões, não espere esse tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se você tem vontade de fazer algo, principalmente de ajudar, faça hoje. Amanhã nós não sabemos onde vamos estar. Porque fazer e praticar a caridade não precisa de dinheiro. É só um pouquinho do seu tempo. Só isso. Mais nada. Confrade Pedro Carlos Garcia. Obrigado por participar da Hora Vicentina, viu? Eu que agradeço. É um prazer enorme de reviver o passado. Consórcia Franciele Marques Casado. Obrigado por participar da Hora Vicentina. Eu que agradeço, foi uma imensa honra, né, estar aqui com você hoje. E eu sei que o nosso tempo acabou, mas eu também queria deixar mais um convite. Fica à vontade, tem um tempinho ainda. Para aquelas consórcias que estão afastados, né, por motivos adversos durante essa pandemia, teve que se afastar, porque a gente sabe que nem tudo é falta de zelo e comprometimento. Né? A gente sabe que muitos dos vicentinos passaram por situações muito difíceis, doença, morte, falência. Então você, vicentino, né, que está nos ouvindo, que por algum motivo, né, teve que deixar de participar, eu faço esse convite, retorne, né? A gente vai estar acolhendo vocês, tem muito trabalho para ser feito ainda. Precisamos de vocês. Precisamos. Mas eu ia terminar, mas não vou terminar não. Vou fazer uma sua mensagem final de ano. Pedro. Bom, eu desejo um Feliz Natal e um 2022 a todos. E que o ano que vem, né, que a gente já está próximo aí, que todos tenham essa consciência, né, que o ano todo mundo precisa de um abraço, né, de um carinho, de uma atenção, de ouvir, de ser ouvido. Né. Vai ao teu vizinho, que às vezes você nem conhece, né, procure ouvir para conhecê-lo, porque hoje a gente, com esse mundo, nessa correria, a gente tem que dar um tempinho. Nem seja no final da tarde, você chegou do serviço, cansado, mas não fica falando oi, que a gente nem sabe o nome, né? Então ela tem que mudar já desde aí, que a gente tem que começar a mudança, né, da humanidade. Porque a gente fica muito atrás do trabalho, casa, trabalho. Ou celular, né? Ou celular. Eu mesmo tenho muita gente que fica brava comigo. Eu não atendo celular, quase. Só o necessário. Né? Mas eu sou muito assim, eu gosto de falar muito. Nós dois somos concorrentes de conversa. A gente não fala muito bem não, mas a gente fala bastante. Nós não falamos mal da vida dos outros, nós falamos só. Imagina, não fala não. Isso não cabe pra nós. Meu desejo é esse. Graça. Meu desejo é esse. Abre o seu coração, porque ninguém já invadiu. É você que tem que deixar entrar no seu coração tudo que é de bom. Como você falou, só mensagem final de ano. Eu desejo muita paz, né? Que esse ano de 2022 realmente a gente consiga, né, sair dessa pandemia. Eu tenho fé que o fim está próximo e que a gente tenha um ano abençoado, né? E que a gente consiga perceber no outro, né, as necessidades, seja materiais e principalmente espirituais. E assim, com a conversa da Fran, bem entusiasmada, a Fran Marques Casale, muito obrigado por ter participado do programa Hora Vicentina. E o confrade Pedro Carlos Garcia também, muito obrigado. O ano que vem nós vamos fazer aquele bem bolado aqui e vamos reviver esse encontro aí, Carisma Vicentino, né? Caridade sem fronteira. Caridade sem fronteira. E eu espero que hoje tenha nascido um novo formador. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom Deus abençoe a vocês. Amém. E obrigado a todos os nossos amigos e nossas amigas que nos acompanham através da 87.7. Rádio São Francisco FM. A rádio que mais gosta de você. Seja através do site www.radiosaofrancisco.com.br. A Conferência São Francisco de Assis apresentou Hora Vicentina. Semana que vem nós retornamos. Entrevista sempre importante, interessante, para que nós continuemos com essa nossa caminhada maravilhosa como ao querer bem. E querer bem faz um bem imensurável. Fique com Deus e bom fim de semana.
WhatsApp da Rádio São Francisco FM. Quer pedir a sua música?